com muita alegria que nós iniciamos uma nova série do Ensino da Manhã. Hoje é um dia de muito júbilo para a igreja, de muita alegria para a igreja, como foi dito, pela nossa irmã Larissa, e é um dia especialíssimo para nós. E também é um dia onde nós iniciamos uma nova série. Então temos muitos motivos para comemorar. No mês de fevereiro e também no mês de março, nós estaremos ensinando acerca dos dons espirituais. Esse ensino é muito caro e importante para a igreja, e eu peço que todos aqui hoje possam estar atentos a esta palavra. Nós estaremos trabalhando como base primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Os dons estão seccionados, colocados do verso 7 ao 11, ok? Porém, nós vamos estar trabalhando desde o primeiro verso. Qual é o objetivo de hoje e o que nós vamos fazer aqui? O objetivo de hoje é que nós possamos tatear um primeiro contato com esse assunto. Obviamente, eu vou procurar, como pastor, trazer a compreensão mais equilibrada e consciente, sincera daquilo que compreendo como pastor, que os dons espirituais representam, foram e continuam sendo em uma igreja que crê na continuidade desses dons, como a nossa. Então, já apresentou a primeira proposição de que nossa igreja crê de modo equilibrado na continuidade dos dons espirituais. Qual é o nosso objetivo de hoje? Iniciar a compreensão do assunto e, ao contrário até do que eu havia planejado, não entraremos nos solos dos dons, não adentraremos por eles. Profecia, milagres, cura. Hoje não é a nossa etapa. A nossa etapa hoje é tatear o que isso representa nas Escrituras, e os dons vão ser examinados semana após semana por mim e por outros irmãos queridos. Gostaria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 12, e a carta do apóstolo Paulo começa assim. 1 Coríntios, capítulo 12. Quando eu parar de falar, você sempre completa. É um modo com o qual nós conversamos durante as exposições também. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão Espírito Santo. Ora, o que são diversos? Os dons. Amém? São diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Leia comigo. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele é. Amém. Nós estamos aqui diante dos dons espirituais, e o primeiro contato que devemos ter e a primeira compreensão que devemos ter acerca dos dons é que tanto na lista que acabamos de ver, quanto na lista que vamos encontrar em seguida no mesmo capítulo, quanto a lista que Paulo enumera em Romanos,
quanto à lista que Pedro, embora resumidamente também coloque em sua carta, fica muito claro de que tanto Paulo quanto Pedro não tendiam a um esgotamento da capacidade de dons, ou seja, em nenhuma dessas listas, até pela diferença que elas têm, não há uma preocupação exaustiva. Olha, vamos listar tudo quanto é dom que Deus dá ao homem. Não é essa a preocupação. Tanto é que quando você pega a mesma lista de Paulo, você vê que ela tem diferenças. Se Paulo tivesse uma lista completamente amarrada, ele não faria uma lista diferente da outra. Se isso fosse sistematicamente e hermeticamente fechado, nós não teríamos listas diferentes do mesmo autor. Então, os dons não visam serem listados aqui como se fossem esgotados todas as possibilidades de como o Espírito Santo opera. Desse modo, está escrito aí no seu, aqui no multimídia, Paulo desejava que os coríntios tivessem o entendimento correto dos dons espirituais. Um teste fundamental é o testemunho que se oferece sobre Jesus Cristo. As operações de Deus são diversas. Como Pedro diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa frase aqui, essas múltiplas formas, essa multiforme graça de Deus, de fato, não tem como objetivo aqui ser esgotada com 3, 4 palavras de serviço ou de pedagogia ou de comunicação. A base para a unidade deles é que todos procedem da mesma fonte. E porque procedem da mesma fonte, eles não podem trabalhar contra o outro ou em competição com o outro. E em seguida, aquilo que já falei para os irmãos, a lista não tem o intuito de ser completa, visto que outros dons são especificados em outros lugares. E não há razão para acreditar que todas as listas juntas formem um inventário exaustivo. Estarei usando hoje a compreensão de pelo menos 3 ou 4 autores distintos: Abraham Kuyper, John Stott, J. Carson e alguns comentaristas fornecidos por sites como a Monergismo e Reformados 21, alguém conhece, de repente já mexeu, um sitezinho bem legal, tem umas informações bacanas, mas em suma, esses autores serão o nosso sustento teológico: J. Carson, Abraham Kuyper e John Stott, que a igreja conhece mais ou medianamente o nome desses homens. Onde nós estamos aqui? No capítulo 12, eu peço que você visite a sua Bíblia. O capítulo 12, Paulo, ele vai citar aqui, eu estou com a Bíblia em grego aqui para poder fazer uma relação mais rápida e mais direta com o que nós estamos falando. Paulo evoca a primeira afirmação, irmãos, é a primeira palavra que você encontra. E está em irmãos mesmo, adelfo, que em grego simboliza irmãos de sangue, sangue em Jesus Cristo. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados. A palavra em grego agnous, alguma coisa como sem crença em um conhecimento basilar. Agnoi é algo como, eu não quero que vocês sejam ignorantes ao conhecimento correto daquilo que vai ser proposto. E Paulo continua a respeito dos dons espirituais. A palavra em grego, pneumatos, aqui, ela não tem como objetivo apenas assinalar os dons, mas a própria natureza do cristão, de que é um cristão, como Paulo já falou em outros termos na própria carta. Quando ele é cristão, ele é um homem espiritual. Alguns autores que eu encontrei apontam de que ele está falando de dons. Outros autores apontam o seguinte: ele está falando do crente. Mas os equilibrados falam assim: olha, ele está falando tanto que o pneumatos é sobre os dons, quanto que o pneumatos é sobre os homens crentes. Então, Paulo não consegue imaginar uma obra do Espírito Santo que não seja uma obra completa. Ou seja, não existe isso de que eu falo em nome de Jesus e eu não sou de Jesus. Paulo acredita que um homem espiritual, ele age em sua totalidade, em cada detalhe da sua vida, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça, em nome de Jesus Cristo. Paulo está trabalhando a ideia, e para a glória de Deus, Paulo está trabalhando a ideia de um homem completo. Nós vamos visitar aqui listas com dons, mas uma coisa eu gostaria de deixar claro: a estrutura de pensamento de Paulo, ela abarca a ideia de um homem que foi transformado.
e em sua totalidade, tudo que ele faz é espiritual. Até aquilo que você possa falar, isso é banal. Não, isso também é uma atitude espiritual de um homem renovado. E nós vamos vasculhar por esse caminho. Tanto é que o verso 3, onde diz assim: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele vai trabalhar aqui a ideia de que ninguém pode executar, falar ou se posicionar em Jesus Cristo, senão pelo Espírito Santo. E antes então de trabalhar dons específicos, ele trabalha o seguinte: você precisa estar em Deus para receber o que é de Deus, para agir como alguém de Deus. O texto segue e vai dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Eu acho que os irmãos aí que puderem observar, vão ver que existe um recurso trinitário de Paulo. Repare que ele vai dizer o seguinte: ora, os dons são diversos, mas quem é o mesmo? Quem? O Espírito. Depois ele vai dizer: e também há diversidade nos serviços, mas quem? Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, mas você deve ter percebido que Paulo está fazendo uso de um argumento trinitário. Ele está relacionando cada pessoa de Deus a uma perspectiva de atuação. Então, se você não tinha visto isso, a intenção de Paulo não é isolar os fazeres ou dons ou capacidades que Deus dá na pessoa do Espírito Santo, mas trazer a Trindade para essa compreensão. A Trindade está comprometida com os dons do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são listados aqui como aqueles que oferecem esses dons. Você pode ver que o Espírito Santo está relacionado diretamente à palavra dom, no verso 4, de que a palavra serviços, diaconoi, está relacionada a Jesus Cristo, e a gente vai estudar essas palavras, e as realizações, que é algo como energia ou força ou poder, está relacionada a Deus Pai. O argumento trinitário é importante, porque afasta-nos de possibilidades heréticas de pensar acerca de como Deus opera o seu poder. Imagine uma igreja que acredita piamente de que o Espírito Santo, operando nela, faz um monte de coisas diferentes e coisas inimagináveis. Então aquela igreja crê o seguinte: é o Espírito Santo, ele tem liberdade, onde há o Espírito de Deus há liberdade. E o que acontece, irmãos, é de tudo um pouco. Só que quando Paulo argumenta e amarra isso na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, nós vamos precisar ver se o que o Espírito Santo está fazendo aqui encontra referência no que o Pai já fez. Nós vamos perceber se o que o Espírito Santo, se for mesmo o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, encontra relação com o que Jesus fez em seu ministério. Portanto, o argumento trinitário se estabelece em uma compreensão de que a Trindade, e não apenas o Espírito Santo, está comprometido com o serviço e com os dons da igreja. Amém? As perguntas por final fica mais fácil, então você vai organizando as suas perguntas caso as tenha. Desse modo, observando o argumento trinitário de Paulo, eu gostaria de prosseguir com palavras descritivas. Como assim? Eu vou examinar com vocês algumas palavras em grego. Qual é a importância que essas palavras têm? Elas vão trazer sustentação para as nossas discussões posteriores, até mesmo para as aulas que ainda vão acontecer. Palavras descritivas. Para entender a natureza dos dons espirituais, devemos olhar primeiro para as palavras que os escritores da Bíblia usaram para descrevê-los. 1 Coríntios 12 lista-os para nós. Cada palavra observa os dons do outro ponto de vista, mostrando outro aspecto do seu propósito, função ou origem. Olhar esses termos juntos produzirá uma descrição mais completa dos dons que eles estavam descrevendo. A primeira palavra é a que está no verso 1 e já foi relatado. Vou passar com calma, você vai copiando, você vai anotando.
Essa palavra que está no primeiro verso, que é a pneumático, ela, como eu disse para você, ela tensiona-nos a pensar sobre dons, porque o assunto que vai seguir é dom. Mas, como disse para você, eu me surpreendi a ver bons autores falando assim, olha, mas o pneumático, né, tá ali, tom pneumático, que em grego fica os espirituais, desse jeito. Os espirituais, alguns autores afirmam, não pode ser tão diferente também dos homens espirituais. E aí alguns autores afirmam uma coisa, outra, e eu fico com um meio, não pelo muro não, mas eu acho que tem certo grau de razão, porque Paulo usa a terminologia os espirituais, discernem as coisas, os espirituais, em outros termos na sua própria carta. Então não podemos descartar completamente a possibilidade de Paulo estar iniciando com os homens espirituais. Algo como, não quero que vocês, homens espirituais, estejam desinformados. Não é impossível que isso esteja acontecendo. O que ele quer objetivamente? De que as coisas que são feitas e que vão ser descritas depois são controladas pelo Espírito Santo. Quer sejam homens, quer sejam dons, são controlados pelo Espírito Santo. É a primeira palavra importante que está no verso 1 e você encontra ela em uma junção dons. A resposta, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. No grego não existe a palavra dons nesse verso. Existe pneumatikon, tom pneumatikon, os espirituais. A gente segue para trazer a palavra dons. Essa palavra é muito importante aqui. Ela tem um radical que é charis ou caris, que é graça. E a ideia de carisma é uma ideia que é traduzida de maneira perfeitamente uniforme com o Novo Testamento como dons. Apesar de a gente falar, poxa, mas a palavra graça é tão diferente da palavra dom, sim, mas para nós em português a palavra dom representa uma dádiva, um presente concedido de modo imerecido, algo concedido que não depende da pessoa que está recebendo. Então os dons é a palavra adequada em português para representar o que carisma traz no século I. No verso 4 encontramos a palavra dons, que é traduzida a partir da palavra grega carisma. Portanto, nosso termo carismático, a palavra raiz significa graça. Assim, se pneumático nos fala que os dons espirituais são coisas caracterizadas pelo Espírito Santo, carisma nos ensina que eles são dons da graça de Deus. Eles não são algo que conseguimos ou merecemos, eles são dons da graça. Apesar do que o termo carismático significa, implica hoje, não há tal coisa como um dom não carismático. Todos os dons são carismáticos, isto é, todos os dons são livremente dados por Deus, por um Deus gracioso. Essa compreensão nos ajuda a entender que hoje existe também o emprego da palavra carismático para aqueles irmãos de viés pentecostal. Ele é carismático, mas a palavra em si, ela não está governada por esse tipo de compreensão. Ela é governada não por serem pentecostais ou não, mas por uma ideia de que foi dom da graça, é imerecido, é carismático, ou seja, veio de graça, veio como um presente. Essa palavra é que você vai encontrar na maioria das afirmações. Tem uma outra palavra que Pedro usa, que é dorea. Dorea, assim mesmo, dorea, D-O-R-E-A. Dorea é presente, mas ele também usa na conotação de dom, de presente gratuito. Nós vamos ver também, só para que você possa saber as duas palavras que o Novo Testamento aponta para dons. E você vai encontrá-la logo em seguida. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Romanos 12, 6. Marque Coríntios, por favor. 6. Eu leio com vocês, eu começo e vocês continuam. Romanos 12, verso 6. Vamos lá. Temos, porém, diferentes dons
Pode seguir. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. A palavra dons aqui é dorea, não é carismata, mas ainda assim tem o mesmo emprego. Então qual é a diferença, pastor? É que dons tem um aspecto mais ligado ao radical da palavra graça, e dorea é presente. A tradução de dorea é presente, é um presente da graça, é o que o Romanos está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. Agora vamos para Pedro, a primeira carta, capítulo 4, verso 10. Vamos juntos, aqueles que já encontraram, estamos juntos. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Siga. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Então nós estamos vendo aqui, claro, sem uma exaustão na nossa exegese de Pedro, de que Deus dá os dons para a glória de Deus e por intermédio de Jesus Cristo. Paulo vai fazer uma argumentação um pouco mais larga, mais trinitária, porém não tem como a gente não relacionar a graça aqui ao Espírito Santo. Então Pedro também deixa implícito o argumento trinitário, fazendo uso da palavra graça, que no Novo Testamento tem essa abrangência também. Onde nós estamos e o que estamos falando nesse momento? De que as duas palavras que citamos representam de que os dons são concedidos, como lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O último verso que a gente leu é: Ele dá como Ele quer, quem Ele quer. Ele dá, em Pedro diz, para a glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele dá como um presente, Ele dá graciosamente, e tudo isso já deve estabelecer o nosso coração de forma a pensar que essas coisas não são merecidas, que não são coisas desenvolvidas porque você foi bem, você conseguiu. Ainda que dons sejam aperfeiçoados, eles são dons, ponto final. Não vamos tratar dos dons como algo alcançado. É distinguível quando há um dom, é perceptível que a extensão e a capacidade e a eficácia do irmão, da irmã com aquele dom é diferente de uma pessoa esforçada. Mas vamos tratar disso mais em seguida. Amém? A próxima palavra, que está no verso 5, voltamos à epístola central, que é a de Coríntios. O verso 4 do capítulo 12, o capítulo que nós estamos, o verso 4 vai usar uma palavra muito importante. Se vimos que os dons são presentes de Deus, a palavra que nós encontramos aqui no verso 5, é diaconia. Diaconoi é uma palavra que indica serviço diaconal, indica que isso é para servir. Lendo o texto aqui acima, diz assim, no verso 5, Paulo o chama de administrações. O termo grego é diaconia, serviço, a mesma palavra da qual tomamos a palavra diácono, que significa servo, aquele que serve. O próximo fato sobre dons espirituais, portanto, você pode ler comigo esse pedaço? É que eles são serviços a serem prestados. Sua função primária é para os outros, dons são para servir. Isso precisa ficar muito claro. Por que às vezes o irmão, a irmã tem dom, mas há um desafio interno?
que é o quê? O orgulho. E aí você às vezes tem que pedir para a pessoa, olha, você realmente tem um dom para isso, mas você vai ter que esperar um pouco. Mas a gente vai ter que conversar mais sobre isso, porque olha como você se envaidece, olha como você fica quando alguém lhe elogia, olha como você se comporta quando alguém fala sobre o que você, pelo poder do Espírito Santo, fez. Olha como você se comporta. Então aqui eu gostaria de deixar claro, irmãos, que vocês que já leram a Epístola aos Coríntios já devem ter percebido que a problemática aqui não é que faltava dom, é que faltava motivação certa para usar. O argumento de 1 Coríntios capítulo 13 é o argumento da motivação correta. Tanto é que ele começa dizendo o seguinte: ainda que falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, que é totalmente para nós correlato com serviço, servir, amar, sem amor, não serve. E aí ele vai dizer o seguinte: ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua, não adianta, sem amor. Aí vai ser mais um argumento: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Alguns autores comentam que pode ser a correlação com a escravidão, os escravos eram marcados. Que seja isso, me parece ser mais óbvio do que se jogar numa fogueira. Ainda assim, que você se torne escravo sem amor, não adianta. É possível ter dom, mas não ter a motivação correta para o uso. É possível que alguém tenha uma capacitação especial concedida por Deus e ainda assim não consiga usar de modo devido, de modo apropriado, que é com amor. Como isso é sério, irmãos? Porque como pastor, e eu acredito que outros irmãos também em posição de liderança veem nitidamente que há ali uma clara percepção de um dom que sobressalta, mas às vezes sobressalta também o orgulho. Sobressalta eu uso quando eu quiser. Você imaginou alguém que recebe um dom de Deus e faz uso quando bem entende? Você imaginou alguém que recebe um dom de Deus e aí, seja lá o dom que for, administração, serviço, limpeza, todas as coisas que Paulo lista ali, a gente vai entrar nisso, pelo menos no escopo disso, e aí a pessoa sai daquela posição e fala assim: mas como ficou boa essa janela, tá linda, e lá por dentro a coisa está queimando, né? Mas linda como? Fala um pouco mais. É linda comparado com o quê? É linda demais? É linda nos cantos? Não, é para a glória de Deus. Eu não estou. É só. Então, irmãos, o problema é sério. Ele acontece? Sim ou não? Sim. Se não tiver amor, não adianta. Paulo vai dizer no argumento final que as línguas passam, que a profecia acaba, mas o que permanece? Fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então nós não estamos tratando aqui de algo na mera praticidade disso. Precisamos de diaconia, precisamos de um coração diaconal para a execução dos dons. Bem? Vamos caminhar então? Operações. Deixa eu abrir aqui também para mim. Vamos lá. Operações. Se encontra no verso 6. Quero que você olhe o verso 6. Ok? Você vai encontrar a palavra atividades. Você deve ter achado ela aí na sua Bíblia. Deixa eu ver como é que está na nossa versão. É a diversidade. Realizações. Você achou essa palavra aí na sua Bíblia? Realizações? Então, o autor do texto aqui usou a palavra operações. A palavra energema dá origem à nossa palavra energia. Essa palavra, ela quer dizer substancialmente de que Deus dá a força, a capacitação. Interessante que essa palavra não é usada necessariamente para um dom, ou seja, essa palavra é como se fosse uma força vinda do alto, um poder do alto, em algo que pode ser algo até que você já faça, algo que você já tenha. Não é necessariamente uma palavra utilizada apenas na ideia do dom,
mas em toda a obra que o Senhor lhe dá para fazer. O Senhor lhe dá força, o Senhor lhe dá capacitação do alto. Essa palavra, eu vou ler aqui, o verso 6, chama de operações. Essa é a palavra grega do qual tomamos nossa palavra portuguesa energia. Os dons espirituais são também energizadores. Provavelmente essa palavra enfatiza a divina energia, nos capacitando a realizar o serviço. Pedro tinha esta mesma ideia em mente quando ele diz para ministrar, servir com a capacidade, força que Deus dá. 1 Pedro 4:11. Você lembra que a gente leu 1 Pedro 4, 10, 11, 12, 13? Então, ali a palavra força é essa palavra. Existe uma coisa importante, eu ressalto. Essa palavra, ela não é somente utilizada nas Escrituras para falar de dom, mas para falar de que Deus opera de um modo sobrenatural. E essa palavra também é utilizada até em ímpios que Deus usou, como Ciro. Essa palavra não é intrínseca especialmente para os dons, mas em toda operação de Deus que a gente vai ver o Espírito Santo atuando na vida de qualquer pessoa. Vamos seguir. Daqui a pouco a gente fala do Ciro também, né? Gente, o Ciro deixa eu falar, o Ciro de Isaías, né? A gente fala, não, eu não gosto dele. Não é esse. Não é esse, não. Vou seguir. Manifestações, verso 7. Gostaria que você pudesse olhar o verso 7 e ele vai estar falando dessa palavra manifestações. Eu vou ler aqui na nossa Bíblia, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ali agora. Finalmente o verso 7 se refere a eles como manifestações. A palavra grega phanerosis significa fazer visível, mostrar. Os dons espirituais, então, são mostras visíveis de serviço aos outros. Os dons espirituais não são habilidades dadas para fazer algo para si mesmo, sozinho. Isso é egoísmo. Eles são serviços visíveis realizados para outros. Eles são exercitados em amor. E Paulo ensina isso no capítulo 13. E o amor não busca o quê, irmãos? Seus próprios interesses. Vamos juntar um pouco, para a gente poder tatear. Eu tenho algo graciosamente concedido como um presente, que serve diaconalmente a outros, que requer de que para a sua operação ser de fato efetivada da energia ou do poder de Deus, e que não busca uma manifestação para si mesmo, algo pessoal, mas algo que aponta para fora, para outros. Dentre outras possibilidades claras que a gente tem de considerar, os dons não são para nós mesmos. Os dons são para que outros possam ser servidos por eles. Nossa dificuldade em comunicar-se com os dons, muitas vezes, é porque nós não percebemos que nós não podemos fazer com eles o que bem entendemos, quando bem entendemos, se quisermos fazer. O dom foi concedido para a edificação do corpo e precisa ser manifesto, e precisa ser usado. Se tem um dom, ele vai ser requerido. Sabe, é muito nítido em 1 Coríntios, que você vê que a igreja de Coríntios recebeu todos aqueles dons, mas não há nenhuma prerrogativa que necessite afirmar que todos os dons vão ser concedidos a uma igreja. Os dons são concedidos para serviço, para aquilo que a igreja necessita, na medida do que a igreja precisa. Portanto, e dessa forma, reitero, você tem um dom, certamente há dons nessa igreja, repartidos segundo a boa vontade de Deus. Você o usa? Você já foi assinalado como tendo uma capacidade excepcional em coisas que outros fazem com bastante dificuldade e com menos percepção? Então, irmão, irmã, acho que está na hora de tomar essa decisão diante do Senhor e se colocar à disposição do reino e não se guardar para si mesmo, não se tornar para si mesmo. Claro, luta contra o orgulho a gente sempre vai ter. Acho que não é, olha, como eu tenho um problema com orgulho, eu não vou vir aqui, irmão. Quem não tem problema com orgulho nessa igreja? Que igreja não tem problema com orgulho?
misericórdia. Todo mundo luta contra uma face do orgulho. Porém, lutando, sendo diligentes nessa luta, nós vamos estar sendo, além de vitoriosos, nós vamos estar sendo aqueles que servem os irmãos. Então, não se omitam. Caminhando, a gente vai fazer uma definição para amarrar esse conceito. Colocando todos esses termos juntos, encontramos que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para servir a igreja eficazmente. Há definições longas que poderiam ser dadas, mas essa parece dizer tudo. Deus tem graciosamente, de forma imerecida, equipado a cada um de nós com a capacidade de ministrar aos outros dentro do corpo de Cristo. Um dom espiritual, então, é mais que uma possessão. É um canal através do qual o Espírito Santo ministra para a sua igreja. Isso significa que ele escolheu edificar a igreja. Ponto. Não é a nossa igreja como se tivéssemos posse dela. É a igreja dele. Se ele te deu o dom, você deve usá-lo. Bem? Nós vamos fazer agora 3 diferenciações ou 3 relações. Você pode ler? Dons de dom, dons de fruto, dons de talentos. Por que é importante? Obviamente a gente já ouviu muita coisa, mas se você for na Escritura, às vezes você se surpreende. A verdade é que a gente ouve falar de dons espirituais, e às vezes a gente ouve falar, mas quando você se estabelece para buscar a compreensão acerca, por exemplo, da diferença desses 3, você se surpreende. A Escritura vai apontar para algo que se parece e você sempre separou, ou para algo que nada tem a ver e você sempre juntou. Então vamos tentar buscar um equilíbrio dentro dessa diferenciação. Posso seguir para a segunda metade? Na verdade, a segunda metade é bem... tem umas coisas. É porque é um assunto, irmãos, que a gente já tratou, sim, mas toda vez que a gente trata um assunto que já tratou, Deus dá um passo a mais. Como vai fazer isso nas próximas possibilidades, nas próximas semanas? Vamos então fazer as distinções que são necessárias para que a gente continue estudando o assunto. A primeira distinção é dons e dom. Essa é muito fácil, não há uma necessidade absurda de pararmos muito tempo, pelo menos eu creio que não. O que seria dons? Seria o carismata, seria a ideia de que nós estamos recebendo graciosamente capacitação e habilidades do Senhor. Mas a palavra carismata também é usada com a colocação do recebimento do próprio Espírito Santo. E ela, por exemplo, quando você encontra aqui em Atos 2,38, você pode ler o que está um pouquinho mais negrito para você, arrependei-vos. Pode ler junto comigo? Vamos lá. Arrependei-vos E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois nesse momento aqui, a palavra dom aparece igualzinho, né? Só que ela não representa, ela não aponta para capacidades espirituais, mas para o próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o dom de Deus, mas aqui não em operação de serviço, mas em nova natureza. Nessa aplicação aqui, nós temos dom do mesmo jeito, a mesma palavra, mas a pessoa do Espírito Santo aqui busca aqui a declinação do grego para o singular e aponta para uma realidade, onde não é serviço, mas é receber o dom, a pessoa do Espírito Santo. Isso precisa ficar também muito claro. Canções que você já deve ter ouvido falar, o melhor de Deus ainda está por vir, coisas desse tipo. O melhor de Deus sempre já veio em Deus, em Cristo e na pessoa do Espírito. As pessoas, quando são convertidas, elas recebem o Espírito Santo. Não negamos nessa igreja de que possamos ter experiências com um êxtase, com a presença plena, algo extasiante. Até pessoas que não são carismáticas nesse sentido pentecostal, como Martin Lloyd Jones, acreditavam em um preenchimento, uma plenitude.
em um momento de êxtase com o Espírito Santo. Mas não é isso que estamos falando nessa manhã. O dom aqui é a própria pessoa do Espírito Santo sendo recebida de forma graciosa. Amém? Eu gostaria de não parar tanto, porque realmente, irmãos, não é algo tão difícil de compreender. Até pelo próprio texto, você vê que o texto ele aponta para essa realidade em seu contexto mais amplo. Mas ainda assim eu vou ler também outras partes para que a gente possa ser abastecido. A segunda metade, ligado? João 14, 15, 18, 26, 15, 26 e 16, 7 também falam do mesmo dom prometido, como faz em Atos 1, 4, 5. Como desenvolveremos mais tarde, o Espírito Santo é o dom de Cristo para a sua igreja, e isto é fundamental para o recebimento dos dons, aí no plural, do Espírito. Quando recebemos, então, recebemos também o que Ele dá, isto é, os dons espirituais. Está claro isso, irmãos? Para a gente poder passar para outra etapa? O Espírito Santo também é classificado como dom de Deus, como graça de Deus, mas nesse contexto não para capacitação, não exatamente sobre serviços. Dons e fruto. Você conhece a lista de Gálatas, né? O fruto do Espírito tem vários, analogicamente, gomos, tem várias faces. Diz assim o texto que coloquei e a percepção que podemos ter. Os dons são serviços para serem prestados aos outros. Fruto fala das graças ou traços característicos de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus toma residência num homem, ele não somente o capacita para servir, mas também começa a cultivar a santidade, a evidência de que é um solo profundo, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tanto o fruto como os dons são essenciais, ambos são manifestações da habitação do Espírito, mas os dois não são a mesma coisa. Estamos falando de fruto, nós estamos falando da personalidade transformada pelo Espírito Santo. Traço, ia se estourar, se segurou, ia julgar, foi piedoso. Isso não é um serviço prestado à igreja, isso é um traço de personalidade transformado pelo poder do Espírito Santo. Não é uma capacitação especial. Amém? Está claro isso? Agora, a gente vai entrar talvez no ponto mais sensível desse estudo: dons e talentos. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro falar logo para você do que você especule ao longo do estudo, porque às vezes é mais fácil você dar logo a sua posição do que ficar costurando, até porque eu não estou aqui com muita estratégia homilética, eu estou com sono, então é melhor que eu vá direto ao ponto, né? Estou em casa com meus irmãos. Irmãos, dons e talentos. Já ouviram falar de diferenças entre dons e talentos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Amém, graças a Deus. Só que tem um problema escriturístico. A Bíblia não tem. A Bíblia não trabalha com nada que diferencia a ideia de dons e talentos. A Bíblia não trabalha nem mesmo com uma diferenciação de dons e talentos. Não se engane, a palavra talentos no Novo Testamento dos Evangelhos é uma moeda, não é talento de habilidade, é uma moeda que na parábola é concedida e tal, não vai colocar isso na conta dos carismatas aqui da gente, não. O Novo Testamento, o Velho Testamento não fazem nenhuma distinção entre dons e talentos. Isso nos traz alguns pormenores. Por exemplo, a gente vai ver citações aqui interessantes sobre o fato de Deus ter usado pessoas com seus talentos ou dons, como você queira chamar, e ter usado para a sua obra. Você também vai ver, a gente vai ler isso junto, que Ciro é um ungido de Deus. Ciro, o rei persa, é ungido de Deus e libertou o povo, né? Devolveu o povo do cativeiro babilônico. Vocês já ouviram falar disso? A gente pode ler. Mas Ciro não se converteu. Se converteu? Mas a palavra de Deus diz que ele foi ungido como libertador, capacitado para essa tal libertação. E ainda assim, nunca foi salvo. Deus deu a ele capacidade para exercer a libertação do povo. Vamos caminhando. Qual a diferença entre um dom e um talento?
É frequentemente dito que nós nascemos com certos talentos, habilidades naturais, mas quando nascemos de novo é nos dado dons espirituais. Talentos sendo naturais e dons sendo sobrenaturais. É interessante que tal brilhante distinção nunca é descrita nas Escrituras. Gente, eu revirei tudo que você imagina e eu não encontrei absolutamente nada. E aí, a minha surpresa não foi essa, porque eu posso estar errado. Nasci ontem para teologia. O problema é quando você vai encontrar o John Stott e ele fala isso. O problema é quando você encontra o Abraham Kuyper e ele fala a mesma coisa. E aí que você fala assim, então, teve gente que pensou antes, né? Mas a ideia é, nós vamos estar entrando num terreno, num solo, que também pode ser objeto, não somente de discussão, mas de distorção, se você não compreender a coisa do modo mais correto. Eu gostaria de ir para o próximo slide. Gálatas 1, 15 e 16, por exemplo, declara efetivamente, você pode ler em negrito, por gentileza, que Paulo foi dotado para pregar desde antes do seu nascimento. Gálatas fala de que Paulo foi separado aonde? Desde o seu nascimento do ventre da sua mãe. Mas, gente, Paulo não se converteu no ventre da mãe dele. Ele teve uma conversão aos 30, 33, 32 anos de idade. O modo como Deus trabalhou a Paulo e concedeu a Paulo o que Paulo foi, obviamente, é previamente concedido. Então Deus, olha o outro problema. Então Deus não dá dons depois que a pessoa se converte. Aí você vai entrar em outra errata. Sim, Deus concede dons. A gente acabou de ler que Paulo está falando, ore por dons. Mas eu lhe pergunto, quem deu o dom, ou como você queira chamar, o talento de um ímpio? Deus. Ele não se autodoou. Quem dá o dom, o talento pós-conversão de algo que você não tinha? De quem são os dons? Nossa dificuldade, às vezes, é que a gente imagina que o talento, ao contrário da palavra dom, é alguma coisa que você foi muito esforçado, né? Você conseguiu fazer. Olha, eu sou muito esforçado como músico, mas eu não acho que eu tenho dom. Pelo menos não para tocar. Eu gosto de música. Eu acredito que algumas canções que eu fiz eu gosto, mas eu vou lhe dizer a verdade. Eu não tenho dom de instrumentista. Você já viu quem tem? Eu já. E eu me lembro de uma época que eu treinava 7 horas por dia para fazer algumas coisas que o Michelangelo ou então os caras da ultra velocidade tentavam, né? O Michelangelo pegava a guitarra e ficava assim, ó, uma de cada lado. Ele tinha uma guitarra de 2 braços e ele ficava assim. E eu ficava com a minha e eu não conseguia. E o Yngwie Malmsteen tocava 17 paletadas por segundo. E eu marcava no relógio, chegava a 11 chorando, capotando. E eu falava assim, cara, por que o Yngwie Malmsteen consegue? Ele é um pagão, ele não tem Jesus. Por que eu que me converti fico treinando? Não ganhei isso, irmãos. Isso eu não tenho. Nossa incapacidade de ver que o Deus que concede o dom do ímpio é o mesmo Deus que concede o dom do salvo, nos faz criar uma dicotomia. E essa dicotomia não faz sentido para o Deus das Escrituras. A gente vai caminhar em algumas percepções sobre isso. Eu peço que você possa me ajudar compreendendo-os. Mais 10 minutos no máximo. Onde nós chegamos aqui? Eu fiquei me revirando, irmãos. Depois que eu fiquei estudando esse negócio, falei assim, quantas vezes eu falei assim, talento todo mundo tem, dom quem dá é Deus. E eu fiquei pensativo. Tá, irmãos, eu estou aqui voltando atrás, deixa eu voltar, pô. Eu vou para o terceiro slide. Olha só. Ele tinha o dom, o talento desde o começo. Ele se tornou espiritual quando ele se tornou... Ele se tornou espiritual quando ele se tornou espiritual no sentido da conversão. Um homem espiritual é um cristão. Essa é a terminologia de Paulo em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Seus dons, os quais sem dúvida foram soberanamente dados também, naturais, se tornaram espirituais simplesmente porque ele mesmo se tornou espiritual. Isso é um cara que vai defender essa percepção, que é o Kuyper. Ele vai falar isso em alguns pontos das Escrituras. Em Juízes 3:10, se você puder abrir
né? A gente está sempre marcando Coríntios, mas a gente vai em outros textos das Escrituras. Em Juízes 3, verso 10, você vai perceber algo muito interessante aqui. A partir do verso 7, os filhos de Israel, quando entram na terra prometida, a morte de Josué, a morte de Caleb, eles estão lá, agora vivenciando aquela realidade mais libertina, eles se perdem. E aí Deus suscita um libertador. A gente pode ver isso no verso 9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Deus veio sobre ele, lhe deu capacidade de julgar, lhe deu autoridade para julgamento e capacidade de guerrear. A Bíblia não diz que ele tinha uma tradição de guerra e nem mesmo que ele tinha habilidades para isso, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se tornou capaz de fazê-lo. Vá comigo, por favor, na consideração que o Kuyper vai dizer, vai em Êxodo. Enquanto você vai para Êxodo, eu vou estar lendo esse trecho do Kuyper, para a gente ganhar tempo. Agora vamos considerar a obra do Espírito Santo na concessão de dons, talentos e habilidades a artesãos e a profissionais. As Escrituras declaram que o entusiasmo especial e a aptidão das pessoas para o trabalho, a elas designado por Deus, procede do Espírito Santo. A construção do tabernáculo requeria mão de obra especializada, carpinteiros habilidosos, artesãos para trabalharem o ouro e a prata, e os mestres nas artes de tecer e bordar. E aí em seguida diz, já apontando lá para o nosso texto de Êxodo, quem os concederia a Moisés? Ou seja, quem Moisés usaria? Não, só o Espírito Santo poderia fazer isso por Moisés, e não fez diretamente Moisés. Mas olha o que diz Êxodo, você já deve estar lá, no capítulo 31, para você olhar na sua Bíblia, verso 2 ao verso 5. Show? Vou ler na versão que está ali e você acompanha na sua. Verso 2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E olha o que o verso 6 vai nos trazer, e eu gostaria que você lesse o verso 6 na sua versão, por favor. Filho de Aizamar, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Deus deu habilidades aos homens para que eles pudessem fazer tudo que lhe era capacitado. Aqui a gente tem mexer com ouro, mexer com madeira. Isso não está listado na lista de Paulo, mas estava abençoando aquela congregação. A capacidade manual com que aquele momento da história de Israel estava sendo abençoada foi concedida por Deus. Deus torna as pessoas hábeis para aquilo que Ele quer fazer. Só que algumas coisas, por exemplo, como a gente vai encontrar agora, a própria afirmação do Kuyper atribuindo a ideia do libertador Ciro em Isaías 45, a qual podemos ir juntos para termos certeza do que estamos lendo. Isaías 45, a história é muito interessante, porque Deus profetiza, através da boca do profeta Isaías, de que Ciro libertará o povo, quase 200 anos depois. Ciro nem nascido era, nem seu pai era nascido, talvez seu avô não fosse, certamente, mas Ciro já estava sendo profetizado por Deus. E olha o que diz no capítulo 45. Assim diz o Senhor a seu ungido, seu escolhido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir
diante deles portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Ciro não se converte. Ponto. Não é sobre conversão, é sobre o Espírito Santo não somente escolher um homem, como dar a ele a capacidade para a execução de libertação. Ou você acha que um persa libertar um povo era algo simples assim? Eu vou ler no livro dos Hebreus e eu estou aqui. Claro que não. Isso exigia habilidade política, diplomática, isso exigia um contorno de aplicação onde ele pudesse, com os seus sátrapas, que eram aqueles que se colocavam em governos menores, certo grau de articulação. Não é libertar um povo, está tudo certo. Deus capacita as pessoas para serem juízes, como diz aqui o Kuyper mesmo, juízes, heróis, estadistas, toda a capacidade é Deus quem dá. Agora, onde nós seríamos muito levianos de afirmar? Você está vendo aquele cara ali, que é um excelente presidente? Ele é ímpio. Você já viu a capacidade de governo dele? É fora do comum. Já viu a capacidade de resolução de problemas de uma nação? É fora do comum. Glórias a ele. Nunca. Isso seria insano. Pensar que a habilidade de um homem que é extraordinária foi dada por ele mesmo, concedida por Deus, irmãos. Da mesma forma que nós estamos assegurando pelas Escrituras que Deus concede dons após a conversão, é o mesmo Deus que concede dons a pessoas também não convertidas, pessoas habilidosas em várias artes. Eu caminho para a frase final, para o amarrado do Kuyper, onde ele diz assim: a distinção descoberta na criação pode ser aqui observada. Os dons e talentos vêm do Pai, são dispostos para cada personalidade pelo Filho e são acesos pelo Espírito Santo como se por uma centelha vinda de cima. Frase espetacular. O Espírito Santo é aquele que concede graça, a que chamamos de comum, para que ímpios façam coisas maravilhosas, que você fica assim, como pode isso? Agora, se você atribuir que o diabo deu esse dom a essa pessoa, eu vou ficar aqui procurando nas Escrituras, diabo dando dom para a pessoa e Deus olhando e falando: poxa, se eu soubesse fazer isso com esse ímpio. Isso não existe. John Stott vai trazer um significado muito próximo. Sobre dons e talentos, a primeira colocação que ele faz, e depois você vai ver os livros que eu usei deles, a primeira é que o mesmo Deus, que é o Deus da criação e da nova criação, ele opera a sua vontade perfeita através das duas. Essa vontade divina é eterna. Deus disse a Jeremias, por ocasião do seu chamado ao ofício profético: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da tua madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Paulo tinha a mesma convicção a respeito de si e de seu chamado para ser... desculpe, acho que eu me perdi aqui. Acho que eu... Dá para ver? Ele dá. Para ser apóstolo aqui, não tá, a letrinha ficou para mim não. O Deus que se revelou o seu Filho foi o mesmo que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Interessante os dois terem as mesmas abordagens até. Observe que os dois versículos contêm mais que uma referência ao tempo. Isto é, antes do nascimento, Jeremias e Paulo, Deus sabe o que lhes aconteceria. Afirma-se que já antes deles nascerem, Deus os tinha consagrado ou separado para o ministério especial para o qual ele haveria de chamá-los depois. É certo então que não podemos dizer que não havia uma ligação entre as duas partes de sua vida. Segue-se. Há uma outra razão para crermos em um vínculo entre dons naturais e espirituais. Diversos carismatas, ou seja, esses dons, além de não serem milagrosos, são claramente mundanos. E aqui mundano não é palavra para sujo, mas para algo que você também encontra fora da igreja. São dons espirituais de natureza material. Talvez os exemplos mais claros sejam os 3 últimos da lista de Paulo em Romanos 12. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Não pode haver dúvida, segue-se,
de que estes 3 fazem parte da lista de carismata. A própria palavra consta do início do versículo 6. A lista toda faz parte da metáfora um corpo, muitos membros, como em 1 Coríntios 12. Todos os 7 dons da lista de Romanos 12 são apresentados de uma maneira quase idêntica. Então, do que falam esses 3 dons? O intermediário dos 3 é o ambíguo no grego, podendo significar tanto aquele que ajuda como que tem autoridade, quem lidera. Nesse sentido é usado para os líderes da igreja e os presbíteros, aí tem a referência. Quanto aos outros 2, não há dúvidas. O que contribui, se refere a dar dinheiro, e é usado especialmente em Efésios 4:28 para a expressão a doação ao necessitado. O outro é quem exerce misericórdia. Acontece que descrentes podem, igualmente, dar dinheiro a pessoas necessitadas e exercer misericórdia, e o fazem. No mundo secular, encontramos muitas pessoas que são, como dizemos, por exemplo, professores natos. Você já esteve diante de um mestre não cristão? Você já esteve diante de um ensinador exímio, que flui e que quando os outros professores vêm, eles praticamente não existem? Tipo assim, aquilo não é natural, é nítido que houve uma concessão graciosa para aquele ímpio, para aquela professora ímpia, mas ele não está exercendo aquilo para a glória de Deus, ele não está exercendo aquilo para que Deus seja conhecido, ele está exercendo aquilo por sua própria vontade, como de fato alguns de nós podemos fazer mesmo com o Espírito Santo, debaixo de orgulho, debaixo de altivez, também podemos exercer nossos dons para a nossa própria condenação, vamos dizer assim, né? Para a nossa própria maldade. Onde eu quero me estabelecer aqui, fechando com essa frase ainda. No mundo secular encontramos muitas pessoas que são, como dizemos, por exemplo, professores natos, e outras cujo grande dom é a sua compreensão, disponibilidade, sensibilidade, em resultado do que elas reanimam as pessoas e as incentivam em seu caminho. Então, qual pode ser a diferença entre professores e conselheiros não cristãos, por um lado, e cristãos com esses dons espirituais, por outro? Em vista do que foi escrito acima sobre o Deus da natureza e da graça, a priori não é improvável que Deus deu o dom espiritual do ensino a um crente que, antes convertesse, não conseguia comunicar-se, ou o dom espiritual de aconselhamento a um irmão ou irmã que é antipático ou rude por temperamento. Deus pode conceder isso a alguém que não tinha? Sim, isto não seria impossível para Deus, não há impedimentos espirituais para isso, pelo contrário, a gente pode encontrar incentivos, como Paulo dizendo, busque-os. Mas não estaria mais em harmonia com Deus da Bíblia, cujos planos são eternos, supor que seus dons espirituais andam lado a lado com seus talentos naturais? Não seria mais razoável pensar que o Deus da eternidade concedeu as coisas àqueles que se converteriam, corroborando com as coisas que Ele daria depois de suas conversões? Não é razoável pensar que o mesmo Deus que desde antes da fundação do mundo nos escolheu, também nos capacitou com dons naturais que seriam também usados após os dons espirituais chegarem? Também. Nossa dificuldade é a dicotomia. Então, a gente imagina, por exemplo, uma pessoa que se converte, certo? E aí vamos supor que antes de se converter, posso usar a música como exemplo, eu posso usar mesmo a generosidade, a capacidade de liberalidade em doar, certo? Essa pessoa era assim, você a conheceu ímpia assim, ela já tinha essa disponibilidade. Você tem que ter alguma coisa para você levar. Ímpio. Eu conheci um rapaz na escola, o Fábio, nunca esqueci o nome dele. O que ele tinha, ele dava. Era incrível, eu não entendia porque ele fazia aquilo. Eu achava que era crente, 18, 17 anos, lá no último ano do terceiro ano, eu falei assim, esse cara parece Jesus. As pessoas falavam, não tem nada contra Jesus, não tem nada a favor também. Só que quando eu vejo alguém precisando, realmente eu fico mexido com isso. E ele pegava e dava. Muitas vezes ele passava assim, André, tu tá com fome? Cara, deixa eu comprar. E você não via ele cheio com aquilo, entendeu? Ele tinha uma disponibilidade. Aí ele se converte, vamos supor. Ele vem para cá, senta, se converte. Diz, irmão, aquilo que você fazia lá fora, talvez não seja o que Deus quer que você faça aqui. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, aquilo que já era ou poderia ser uma concessão de dom natural que Deus lhe deu, fica lá fora. Aqui dentro só o que Deus vai dar depois da salvação. Isso não parece razoavelmente escriturista. Não parece com a escritura. Dessa forma, eu concluo. Achei que fosse demorar menos.
eu concluo com a seguinte afirmação acerca dessa última assertiva. Eu vou disponibilizar o material para vocês. Portanto, a evidência bíblica nos adverte a não traçarmos uma linha demarcatória muito firme entre dons naturais e espirituais. Eu fecho com John Owen, em seu grande livro do século XVII, Pneumatologia, onde ele diz assim: os que excedem todos os poderes e capacidades da mente humana, desculpe, eu vou começar um pouco antes, distinguiu entre dois tipos de dons espirituais: os que excedem todos os poderes e capacidades da mente humana e os que consistem de reforços extraordinários das capacidades da mente humana. John Owen não fez uma distinção como se Deus não desse um ou outro. Deus dá os dois. Ele dá dons para as pessoas quando elas nascem, ele concede graça àqueles que não são cristãos, mas depois que eles se convertem, Deus pode lhes dar mais dons também para corroborar no ministério. E eu concluo com isso, pensando que os irmãos podem anotar os livros, o Kuyper, a obra do Espírito Santo, o Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, e o Owen, o livro aí que está em inglês que eu não vou ler. Perguntas e colocações são bem-vindas.